Comunidade Cristã. E agora, para você que está ouvindo aí a musical, peço um minuto da sua atenção. Você que está sofrendo com aquelas dores crônicas, não aguenta mais conviver com essa dor, ou você que está se sentindo muito esgotado ou esgotada, presta atenção nesse recado do Vanderlei que fala pra gente do Mineral da Vida. Seja bem-vindo, Vanderlei. Obrigado, Felipe. Para você que está acompanhando, tem médico, Dr. Lair Ribeiro, que é muito conhecido aí nos canais, né, de YouTube. Tem vários psiquiatras, tem nutricionistas que falam desse magnésio. A gente não consegue ele através da alimentação. A gente precisa da suplementação. Quando você toma esse magnésio, a sua saúde se transforma. Você passa a ter mais energia, passa a dormir bem à noite e se livra da dor crônica, Felipe. E agora faz aquela promoção especial pro ouvinte da musical, Vanderlei. Só pro irmão e a irmã que está acompanhando aqui agora, vai ligar no 0800 591 1137. 0800 591 1137. Não tem cartão, não tem dinheiro, tem opção do boleto bancário, 45 dias para começar a pagar. É só ligar agora, a entrega é rápida, tem 2 presentes especiais. 0800 591 1137. Ligue agora e peça o seu magnésio quelato. 0800 591 1137. 0800 591 1137. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo ao vivo, ligando no 42 10 30 60, emitindo a sua opinião. Na técnica do programa está aqui o Rafael Malazarte e você pode participar com a gente também pelo WhatsApp 984849988. Rafa, não está no ar no YouTube? Tá? Manda o link para mim, por favor, que no meu canal aqui não está aparecendo. E o tema do debate dessa manhã é o seguinte: qual batismo é o correto? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme aparece em Mateus, ou apenas em nome de Jesus, conforme aparece em alguns batismos dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. E para tratar esse assunto, estou recebendo aqui hoje, pela segunda vez, o pastor Tony Souza, do Ministério Apostólico Palavra Plena, em Campinas, bacharelado em Teologia, também bacharel em Teologia por Universidade Americana, atualmente fazendo mestrado e docência nessa mesma instituição americana, a University of Texas Corporation, coordenador do Seminário Teológico Unicista, curso livre, lá em Campinas, locutor, jornalista, tem a voz bonita, vai tomar o meu lugar já aqui no programa e veio participar do debate comigo dias atrás aqui sobre o unicismo. Pastor Tony, bem-vindo aqui ao debate. Hoje não sou debatedor, sou apenas um mero mediador. Bem-vindo. Eu agradeço, o convite aqui da rádio, mais uma vez, para retornar aqui com muito carinho. Bom dia a todos, uma saudação especial a todos os irmãos, Não sei se ainda é hora de mandar abraços, Opa, pode mandar. Mas eu quero mandar um abraço aí especial para todo o povo
de Deus que está acompanhando o debate, né? A todos os irmãos unicistas, em especial para o bispo Valério, que eu falei com ele agora há pouco, para minha esposa, para todos os irmãos, irmão Leonardo, irmão Márcio, irmão Fábio Almeida do Rio de Janeiro, Três Rios, a todos os irmãos, inclusive o casal que chegou do Rio de Janeiro para acompanhar o debate aqui conosco, né? Que então, legal, que bom. legal. Um Maravilha. abraço, satisfação conhecer também o pastor Joaquim, né? Que Deus abençoe a todos e que tenhamos um bom debate para a glória de Deus. Legal. Rafa, conseguiu mandar para mim aí o link? Manda para mim no meu WhatsApp, por favor. Agora, o link do programa no meu canal, por favor. Pastor Joaquim de Andrade, diretor executivo do CREA, o Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, graduou já em História, tem que atualizar isso aqui. Graduado em História, também bacharel em Teologia, pastor da Igreja Batista Ágape em São Miguel Paulista, que até que um dia ele me convidou para estar lá. Vai pregar no nosso aniversário. Deu certo a data? Só depende de você. Você não me respondeu ainda. Você não me respondeu ainda. Eu não respondi, não? Não. Misericórdia. Mas também coordenador do núcleo do SBL, Seminário Batista Livre. O nosso lá concorrente. Em São Miguel Paulista. Lá do concorrente. Do pastor Jamierson. Isso, estamos inaugurando lá um seminário em breve. Maravilha. Bom, o tema de hoje é complexo, é sobre o batismo, se o batismo é em nome de Jesus apenas ou na fórmula batismal usando a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Quero apresentar aqui os ouvintes que vieram ao vivo assistir o programa. É o caso da Ana e do Marlon de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, da Igreja Pentecostal Missão Ágape. Bem-vindos aqui, chega aqui perto de mim. Marlon, Deus abençoe. Amém. Ana? Amém. Ana, Deus abençoe. Vocês ouvem de lá? Sim, todos os dias. Mas vocês não vieram só pra isso? Aqui, a gente veio só pra ver. Só pra vir aqui na rádio. Só que legal, que legal. Tá vendo aí você achando que é longe vir da Zona Leste. Obrigado, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Também tá com a gente aqui para assistir o programa ao vivo o Sérgio. Eu não sei falar esse nome aqui. Da Assembleia. Como é esse nome? Boegari. Vem cá. Certo. Sérgio, você é da onde? Mais perto do que o Rio de Janeiro, né, irmão? Tá bom da Serra. Eu vim. Tá bom da Serra. Deus abençoe. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe. E também Sérgio. O Isaac, porque hoje é o dia mundial dos ouvintes virem aqui ao vivo. O Isaac, Ministério Apostólico Palavra Plena. Você vem da onde, Isaac? Veio de Campinas também. Campinas. Meu Legal. Tá. Lembrei dele. Tudo bem? Deus abençoe. Obrigado, Isaac. Então, vamos lá. Vamos romper essa amizade aí agora ou não? Não, vamos ser eternamente amigos. Não precisa. Não? Eternamente é muito forte pra mim, mas vamos lá. Não, enquanto vivermos na Terra. Eu não tenho inimigo. As pessoas que se quiserem se tornar meus inimigos, eu não sou inimigos delas. Tá certo. Obrigado pelo link aqui que vocês mandaram. Agora sim, estamos ao vivo. Então vamos lá, gente. Comecei com o Pastor Tony. Pastor Tony, e aí? O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É só em nome de Jesus? Como é que funciona? Bom, eu já começo dizendo que o batismo é em nome de Jesus, porque aqui vim defender esta verdade bíblica, né? Então, não há nenhum registro nas Escrituras, nenhum registro bíblico de um batismo efetuado nessa fórmula trinitária. Não tem como sustentar, né? A próprio livro sinóptico de Lucas, né? Que confirma, retrata também aquela subida ao Monte das Oliveiras e narra praticamente o mesmo feito, não contextualiza, onde deveria pelo menos contextualizar a fórmula trinitária. Jesus fala: em seu nome pregasse o evangelho e o arrependimento e perdão dos pecados, na mesma cena narrada por Mateus, capítulo 28. Então, até porque Jesus, o texto, né, narra que Jesus disse: portanto, ide por todas as nações, batizando-as em nome, no singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aqui nitidamente que a ordem é em nome. Inclusive, dentro do judaísmo, há uma questão muito séria com relação ao nome, né? Os próprios judeus, eles, na sua cultura, e isso é muito importante salientar, que o Senhor Jesus até disse que para a mulher samaritana, que a salvação, ela vem dos judeus. Então, portanto, se a salvação vem dos judeus, você tem que, com relação à salvação, atentar, né, para toda essa questão. Inclusive, eles dão muito destaque, muita importância ao nome. O nome
para o Brasil, né, para outras culturas, não é tão importante, não tem muita representatividade como na cultura judaica. Então, toda a essência de um ser ou de uma festa, segundo o próprio conceito do judaísmo, está no nome. Então, quando você batiza uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não está invocando nome nenhum sobre esta pessoa. Aliás, não há nenhuma promessa bíblica. Quando você batiza alguém em nome de Jesus Cristo, como ordenou Pedro lá em Atos 2,38, né? Pedro disse, arrependei-vos, e eles perguntam, o que faremos, né? E Pedro diz, Atos 2,38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós e sejas batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos estão longe e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, quem Deus chama, segundo as Escrituras, deve ser batizado em nome de Jesus e recebe as promessas que estão neles, no nome de Jesus contida. Ok. Pastor Joaquim de Andrade, na sua opinião aí no começo, e aí, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou só em nome de Jesus? Bom dia, César, bom dia, Pastor Tony, bom dia a todos os ouvintes aqui da Musical FM. Eu quero antes dar um esclarecimento para os nossos ouvintes, porque muitas pessoas talvez não compreendam muito bem essa questão do movimento chamado unicista, também conhecido como movimento Só Jesus. Então afirmam que o batismo tem que ser somente em nome de Jesus e não da maneira que Jesus estabeleceu lá na grande comissão, que ele mandou ir por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no Brasil, eu diria que essa corrente é representada por algumas seitas, como, por exemplo, Voz da Verdade, que a gente esteve aqui debatendo com o Carlos Moisés, Igreja Pentecostal Unida do Brasil, não confundir com a igreja do meu querido amigo Pastor Joiadas, Igreja Unida, Igreja Evangélica Unida. Então, tem várias igrejas unidas, mas a Igreja Pentecostal Unida do Brasil pertence a este movimento chamado unicista. Então tem o Tabernáculo da Fé e tem muitos outros grupos. Alegam, por exemplo, que os apóstolos nunca batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como afirmou aqui o pastor Tony, né? Mas somente em nome de Jesus, porque acreditam que Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então essa heresia, vamos deixar bem claro que isso é uma heresia, conhecida como patripassionismo, ou modalismo, ou sabelianismo, ela não faz distinção entre as pessoas da Trindade. E é interessante porque nega uma doutrina que é essencial dentro da fé cristã. Negar a Trindade é negar a essência de Deus. E é isso que esses grupos fazem. Então, foi rechaçada essa doutrina pela própria igreja, né, por volta do ano 262 depois de Cristo, e aí ela foi ressuscitada num acampamento pentecostal lá em Arroio Seco, próximo de Los Angeles, na Califórnia, em 1913, por Macalister. Não é o bispo Macalister da Igreja de Nova Vida, isso, não confundir, né, com o Walter Macalister. Então, o senhor Macalister, ele pregou um sermão afirmando que os apóstolos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, depois de ouvir essa pregação, o senhor John Schick, ele meditou à noite sobre essa mensagem, orou intensamente, e pela manhã ele anunciou ter recebido essa revelação da parte de Deus sobre a verdade do batismo em nome de Jesus. Então, a partir daí, se começou a ensinar que as pessoas teriam que ser batizadas em nome de Jesus e que a doutrina da Trindade era antibíblica. Então, nós vamos entender isso, conforme Mateus 28:19, Jesus mandou os discípulos batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor Tony citou aqui o texto de Atos 2:38, e aí o pastor Tony afirmou categoricamente que os apóstolos só batizavam em nome de Jesus. Por quê? O pastor Tony e todos esses grupos unicistas defendem isso. Porque eles acreditam que Jesus é o Pai, que Jesus é o Filho, que Jesus é o Espírito Santo. Então, vão também afirmar que Jesus é um nome próprio, enquanto que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas título e não nomes próprios. Mas veja que Jesus, Mateus 28:19, em nome singular e não nos nomes plural. Então, em nenhuma parte da Bíblia nós encontramos os apóstolos, segundo os unicistas, nós não encontramos nenhum apóstolo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas somente em nome de Jesus. Então, esse raciocínio parece, César, ser lógico, mas não é lógico, e a gente vai ver o porquê esse raciocínio não é lógico. Então, tudo é uma questão de interpretação bíblica. Eu quero aproveitar aqui e dar uma dica para os nossos queridos telespectadores e ouvintes da Musical FM. Toda vez que você lê um versículo
não se esqueça que existe um contexto. E eu tenho 3 perguntinhas básicas para você fazer toda vez que você lê um versículo na Bíblia. Primeira pergunta: quem está falando? Segunda pergunta: para quem está falando? Terceira pergunta: por que está falando? Então isso é extremamente importante, vai te ajudar a entender melhor a Bíblia. Lembre-se que a Bíblia não é de particular interpretação. E o mais interessante é que a igreja primitiva, a igreja cristã e a história do cristianismo revela isso, que os discípulos dos discípulos, né, e a gente tem que entender o porquê que eles realizaram o batismo em nome de Jesus. Vamos explicar muito bem essa questão do nome aí. Na realidade, a igreja, dentro da história do cristianismo, ela sempre realizou o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas surgiu esse movimento, como eu falei aqui, e aí só batiza em nome de Jesus. E aí tem vários grupos como esse do pastor Tony, que é a igreja, aí Ministério Apostólico Parava Pena, em Campinas. Pastor Tony. Bom, ele está falando, já começou a acusar, né, o movimento unicista de seita. E, inclusive, o apóstolo Paulo era o líder, o cabeça dessa seita dos nazarenos. Tá? Então, eu não vim aqui para falar que eu sou um herege, já falou de heresia, né? Que eu sou um herege por pregar o batismo em nome de Jesus. A própria... Por negar a trindade. Não. Negar a trindade. Se nós vamos falar de heresia, no meu conceito, a trindade é a maior de todas, é a mãe de todas as heresias. Para mim, é a mãe de todas as heresias, porque o Deus de Israel é único, não tem outra dele. Peraí, só um minutinho. O senhor se doeu porque o pastor Joaquim falou heresia. De heresia. Por outro lado, para o senhor é heresia crer na trindade. Absolutamente. Então certeza. Vamos deixar as dores de lado e vamos nos concentrar no tema, no assunto. Porque o senhor vai dizer que ele é herege, certo? Certo. E ele vai dizer que o senhor é herege, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Da Então, minha parte, tá tranquilo. Dá para conviver com isso aí? Com então certeza. vamos em frente. Se vamos no ele tema. me atacar de Lembrando novo, que não é pessoal. Estou falando aqui da teologia. Heresia quer dizer a questão da doutrina da pessoa. Da negação da trindade. Qualquer grupo, mencionei outras igrejas aqui. Qualquer grupo que negar a trindade dentro da história do cristianismo é considerado herege. Então vamos lá, pastor. Com certeza, mas isso partiu depois com Tertuliano, que passou a acrescentar, inclusive, a Igreja Católica. Quem não pensava como ela era acusado e queimado em fogueiras. Ou seja, muitos unicistas foram queimados em fogueiras por ser acusados pela própria Igreja Católica, né? Mas vamos lá, o que o pastor falou acerca do contexto, né, de qualquer texto, você tem que ver o contexto. Então eu gostaria que o pastor, aqui já inicialmente, contextualizasse para mim, não com um versículo isolado, como está Mateus 28:19, o batismo trinitário. A gente já parte por aí. A teologia pede, né, é regra básica da teologia, contextualizar. Mateus 28:19 está isolado. Isolado do quê? Do seu contexto com relação ao batismo. Fórmula trinitária. Ele está sozinho. Então, mas lá não é Jesus falando a fórmula? Ué, então tem que ter a prática. O livro de Atos, que está registrado. Vamos explicar. O livro de Atos Prossiga dos no Apóstolos. seu raciocínio, vamos explicar. Pois o senhor falou o quê? Tem que contextualizar. Isso. Não foi isso que o senhor falou agora há pouco? Então eu gostaria que o senhor contextualizasse para mim, pastor Joaquim, Mateus 28:19. Qual é a... Onde contexto é que o lá. contexto aí? Bom, em primeiro lugar, Mateus 28:19, em momento algum, afirma que Jesus é o Pai. Em momento algum também afirma que ele é o Espírito Santo. Não, a questão não é essa. Então, se isso fosse verdade, o que não é, entraria em contradição com inúmeros versículos da Bíblia. Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha aí, 2 pessoas. Eu e o Pai somos duas pessoas. A gente não está falando de trindade aqui. Eu sei, o assunto é batismo. Isso, nas então. águas. Mas então, por que você batiza em nome de Jesus? Porque você nega a trindade. Então, o fato de negar a trindade, o batismo válido para você é só em nome de Jesus. Espera aí que eu não terminei. Sim, então, a suposição de que os apóstolos entenderam, né, que Jesus quis dizer que batizassem no seu próprio nome, porque ele era o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo, não está correto. Por quê? 1 João, capítulo 4, versículo de número 14. Olha o que João vai dizer aqui em 1 João 4, 14. Está assim, versículo de número 14, ó. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. O Pai enviou seu Filho. E nós, os apóstolos,
temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho. Então eu pergunto para você, Onde porque é que tá o batismo? Pai, espera, calma. Vamos Pai, lá. Filho e Espírito Santo são apenas o quê? Títulos ou nomes próprios? Então, dentro disso, Jesus é um nome próprio. Pai é um nome próprio? Não. Espírito Santo é um nome próprio? Então, se a gente fizer distinção entre nome e título, na Bíblia nós não poderíamos entender os nomes bíblicos, Isso porque é uma seus nomes suposição eram sua. títulos, Ok, Pastor Tony. Olha só, Pedro fala em Atos capítulo 4, verso 12. Não diz nos nomes o batismo. Em nenhum outro nome, Pedro fala, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, para cá, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Mas lá não está falando de batismo, né, pastor? Por isso que o batismo E é para a salvação, é em Jesus para mesmo, perdão claro, dos pecados. obviamente. Então, Nenhum vamos outro lá. nome. Estamos falando do nome. Obviamente. O nome que eles invocaram. Obviamente só Jesus Isso. salva. Agora, claro. então, se nós estamos falando do nome, ele fala que nenhum outro nome há salvação. João vai falar aqui, filhinhos, eu vos escrevo porque para que vocês saibam que vocês, todo aquele que nele crê, recebam perdão dos pecados pelo seu nome. Isso, nós O não perdão dos negamos pecados Jesus. é pelo Certo. seu nome. Nós não Claro, negamos obviamente. Jesus. Mas a gente está Tony. falando aqui, o não tema negamos. é o batismo. A questão do batismo, Então Tony. vamos lá. Então veja. Tá na vez dele, Joaquim, só um minutinho. Ok. Só um minutinho. Então vamos lá. Ninguém, pastor Tony, é Sim. contra ou está negando que Jesus Cristo é o Salvador, pelo amor de Deus. Não, a gente tá Jesus falando- Cristo é o Salvador, mas o tema nem do que nosso ele é debate Deus. É nome. O tema do nosso debate não é se Jesus é Deus ou se ele não é Salvador. Obviamente, nenhum outro, a salvação debaixo do céu, ele é o mediador, tá tudo certo. Só que esse que é o A gente mediador, não está falando do ser, está falando do nome. não, A estou falando da importância que eles pessoa de invocavam o nome. Cristo. Então, a o pessoa nome de dele. Cristo. Sim. Então vamos lá. Não é o nome, a palavra, o nome Jesus que salva, é a pessoa de Jesus Isso, Cristo que é o sim. Salvador. Então vamos lá. Senão a pessoa que é muda não pode ser salva, porque ela não sabe falar o nome. Então a questão é a fórmula batismal. Esse que é o Salvador, lá em Mateus 28, ele disse que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, agora sim, sobre batismo. Isso. Aí eu te pergunto. Ele deu uma ordem, segundo o senhor citou, ele deu uma Sim, ordem. sim. Isso. E por que no livro dos Atos, vamos supor, que vamos só ficar em Atos. Tá bom. Que Vou responder. estão registrados todas as ações dos apóstolos, né? As principais delas, as de mais relevância. E aí vamos falar do livro de Atos. Em Atos capítulo 8, verso ali, Filipe desce a Samaria e começa a batizar toda uma cidade em nome do Senhor Jesus. Ele batiza... Atos 8. Atos 8. 16. Você vai ver lá em Atos 8, 16. Filipe, há uma perseguição na igreja, Filipe desce pregando, né? Diz aqui o versículo 14. Os apóstolos, aí chama Pedro e João em Samaria. Vamos lá, 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram a mão e receberam o Espírito Santo. Então quer dizer, Você vai ficar feliz com a minha declaração. o que Tony. houve com a ordem? Porque que Trinitária, ela, né? com a Ok. ordem trinitária. Ok, Porque boa que ela pergunta. Entendi a não pergunta. está no livro de Boa Atos. pergunta. Não somente esse texto, tem Ok, vários eu textos. vou aqui. Mas você quer citar os outros textos? Porque aí eu vou Claro. passar para ele agora. Ele chega na casa de Cornélio, tá lá Atos capítulo 10, no verso 43, e ele fala uma coisa muito importante na sua pregação, Atos 10, 43. A este dão testemunhos todos os profetas, todos os que nele crê, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então Pedro ainda estava dizendo essas palavras, verso 44, e aí caiu o Espírito Santo. Vamos pular para adiantar aqui. Respondeu Pedro: pode alguém negar água para estes que não sejam batizados, estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Verso 48, então mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então rogaram-lhe que ficasse com ele Ok. por mais alguns dias. Então, Outras traduções vão pastor. dizer em nome do Senhor Jesus, aí é uma questão de tradução. Ok. Nome de Jesus, Por que, tá que, certo. porque Ok, a ordem não foi executada? Nesses Principalmente... Simples, é muito não, simples. Não, Vou não é responder, somente, vou tem responder. vários aqui. Feita a pergunta. Vou Vamos lá, pastor responder. Joaquim. É muito simples. Vamos lá. Eu me admiro você, Tony. Desculpa te chamar de você. Pode, né? pode ficar à vontade. Você pertenceu à Assembleia de Deus e você, então, aceitou esse batismo em nome de Jesus. Provavelmente foi rebatizado, não é isso?
Sim, Foi assim como rebatizado, Paulo rebatizou porque os discípulos o de João. batismo, você aceitou Jesus na Assembleia de Deus. Sim. Não foi válido. Não, eu fui nasci e criado. Foi válido esse tempo que você esteve na Assembleia de Deus? Ou você só nasceu de novo depois que foi batizado em nome de Jesus? A Bíblia diz pra gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não posso ficar estacionado. Não, a pergunta dele não foi essa. A pergunta dele se valeu só a o sua seu experiência desde que você nasceu no Evangelho? Olha, você conhecia Jesus ou só conheceu Jesus? Só conhecia Jesus de ouvir falar. Ah, então se você morresse antes, estava perdido. Isso aí não pertence a mim decidir essa questão aí, é com Deus. Ah, tá a Bíblia bom. diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, tá bom, pastor. Tá bom, então você estava Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tá bom. É verdade, Tony, eu vou te ajudar aqui, tá bom? É verdade que na Bíblia nós não encontramos os apóstolos batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perfeito. É verdade. E por que não você tem na batiza? Bíblia, E por que você calma, batiza? Mas eles precisam concluir. Ele vai responder essa pergunta. Vai lá. É verdade, mas também nós não encontramos os apóstolos recitando a frase "Eu te batizo em nome de Jesus", sabia disso? Quando eles mencionam não aí... deveria? Espera, calma. Quando eles batizam aí no nome, não está se referindo à pessoa de Jesus, mas à autoridade dele. A autoridade que ele deu aos apóstolos. Então, todas as vezes que você encontra em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor, em nome de Jesus, porque tem várias fórmulas. Eu pergunto, qual é a fórmula correta? Atos 2,38? Se for Atos 2,38, na sua igreja usa Atos 2,38? Ou na sua igreja 2:38. não usa Atos 8,16, por exemplo? Vou ler aqui Atos 2. Essa é falácia Atos da 8, negação, né? Não, peraí. Peraí, Tony, deixa eu... Não vai conseguir. Se vocês ficarem se interrompendo, não vai dar certo. Porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aí eu vou para Atos 10. Olha o que está aqui em Atos 10, versículo de número 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Agora aqui não cita Senhor Jesus, aqui cita em nome do Senhor. Quem é o Senhor? Atos também 19, verso 5. A Bíblia diz que Deus é o Senhor. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então tá tudo certo. Atos 19, olha o que diz aqui. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora eu te pergunto, qual é o batismo correto? Qual é a fórmula correta que você usa na sua igreja? Em nome de Jesus, em nome do Senhor ou em nome do Senhor Jesus? Pelo menos 3. Quer que eu cite mais? Tem outras. Pode citar mais, qual é a fórmula que é usada na sua igreja? A minha igreja batiza em nome de Jesus, como diz Atos capítulo 2, verso 38, no dia que Pedro estava inaugurando o Espírito Santo. Então, o Espírito Atos Santo. 8, 16 não é válido? Válido. Essa fórmula é válida? Deixa eu concluir. Posso falar? Pode. Isso que o senhor está falando chama-se da falácia da negação teológica. Então eu vou dizer que você calma aí, está usando Joaquim. uma falácia da negação. Calma aí. Vamos lá. Isso que o senhor está falando me faz recordar aquela questão do cego lá de Jericó, né? Um evangelista diz que era 2, né? Outro diz que era 1, né? E ali cada evangelista, cada livro do Evangelho Sinóptico diz um relato, né? Com relação, e aí você tem que entender o que está acontecendo para você saber, né? Aí você vai ver a versão de um, versão de outro, a leitura, a perspectiva da leitura, a teologia fala sobre isso. Então isso que o senhor está falando aqui, com relação ao nome de Jesus, uma hora diz o nome do Senhor, outra hora diz o nome de Jesus, será que não tem essa questão aqui da mesma questão lá dos cegos, lá de Jericó? Então o que acontece? Responder? Jesus, ele sempre vai ensinar. Jesus sempre vai ensinar. Passou o seu ministério todo falando, ensinando sobre o nome dele, falando da importância de invocar o nome dele. Não sei se eu teria aqui tempo para ler algumas referências aqui, para fazer uma pergunta no final para os irmãos, alguns versículos. Por exemplo, posso ler? Nós temos tempo? É porque da outra vez que eu vim aqui tinha um reloginho ali, cada um tinha 4 minutos para falar. Você tem mais tempo do que eu aqui, inclusive. Então o senhor fala, depois eu vou te explicar como que Jesus ensinava. Então vamos lá. O pastor Tony lê um texto, 2 textos. Atos 2, depois Atos capítulo 8, tem Atos capítulo 10, tem Atos capítulo 19. Quem trouxe o 10 foi ele, quem trouxe mas tudo bem, vamos lá, tá tudo na mesa, tá tudo no texto. Sim.
O senhor disse que o senhor batiza na sua igreja em nome de Jesus. Do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo, por causa de Atos... Não, em nome de Calma aí, Jesus. calma aí. Jesus Cristo, é. Por causa de Atos 2:38. Atos 2:38. Sim. Aí o senhor enxerga que em Atos 2:38 é uma fórmula. Uma ordem, uma fórmula. É uma fórmula batismal. O que o pastor Joaquim falou, eu não acho que está fora de contexto. O senhor disse que o senhor desqualificou falando que está fora de contexto por causa dos dois cegos, que não tem absolutamente nada a ver. Eu disse com por relação causa da técnica, a ideia O dos dois argumento, cegos. ele está dizendo que é uma falácia o argumento. Então vamos lá. O que eu não acho, por quê? Ele está dizendo o seguinte, bom, se Atos 2:38 é fórmula, Atos 8:47 é fórmula? Sim. É também? Então você tem que escolher entre qual das duas você vai. Não. Atos 10:43 é fórmula? Deixa eu te perguntar. Atos 11 é fórmula? Então, a pergunta dele é a seguinte, ó. Se Atos 2:38 o senhor considera fórmula batismal, Sim. por que o senhor... Qual é o critério que o senhor tem para desconsiderar as outras fórmulas? Porque, veja bem, não é a fórmula é em nome de Jesus. Se um autor fala em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus, eu não vejo problema Ou em nome do Senhor? Eu não vejo nenhum problema, porque o meu Senhor é Jesus Cristo. Não tem outro. O meu também. Só tem um Senhor. Eu só sirvo a um Senhor. Agora, o senhor, eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui. Os senhores não acham que se Mateus 28:19, a fórmula trina, como está lá, no livro dos Atos dos Apóstolos, ela não deveria constar lá, pelo menos nas cartas? Você acha que isso passaria em branco pelos registros da igreja? Tony, é simples. Posso responder? Pode. Posso responder? Pode. É muito simples. Todas as vezes que eles mencionaram em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Senhor, ou em nome de Jesus, eles estavam invocando a autoridade. Como se eu fizesse a seguinte declaração: você está preso em nome da lei. Ou seja, se eu tenho autoridade para isso, eu posso te prender. Então, nós estamos aqui em nome do amor. Então, veja, o nome não necessariamente, Tony, quer dizer a pessoa, mas quer dizer a autoridade que ele dá. Tudo então, bem. os discípulos, Quando batizaram, quando mandaram batizar, Tony, eles mandaram batizar em nome de Jesus, ou seja, na autoridade que Jesus havia dado a eles. Agora, você pode citar um versículo que os discípulos usaram o nome de Jesus? O próprio Ananias chega para Paulo e agora que te detém, levanta-te, lava o teu pecado, invocando o nome Aonde eles do... batizaram? Não. Não, lá não tem o nome de Jesus. Lá Você, Levanta o seu pecado invocando o nome do Senhor. Não. Só tem o Senhor na igreja. Eu gostaria de ver um versículo, os discípulos batizando em nome de Jesus. Os discípulos. Dando ordem para batizar em nome de dando Jesus. ordem é uma coisa, eles batizando. Por favor, mostra pra mim. Então, foram Não tem, batizados? não Naquela tem, noite foram não batizados tem. O que ele quase está 3 dizendo é mil, o seguinte, mil ó, almas o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Tem alguém falando algum tipo de fórmula batismal na Bíblia? É eu te batizo assim, tem alguém? Essa foi a pergunta. Não deveria ter. Tem. Aonde? Qual Por é o exemplo, ele vai citar. o único Qual é o caso texto? dos discípulos batizando foi Filipe batizando o eunuco. Você lembra disso? Lembro. E aí ele invocou o nome do Senhor Jesus para batizar o eunuco? Invocou o nome da Trindade? Então, aí você está trabalhando no argumento do silêncio. Não. Tony, mesmo argumento que você olha só, usou com o cego e Atos 8:30, deixa eu te mostrar. Atos 2:38, eu uso para você também. Você está usando uma falácia, porque tem outros textos que mostram o contrário do que você está dizendo. Posso lhe mostrar? Então vamos lá. Atos 19. E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, chamando ali alguns dos discípulos, disse: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: não, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou: então, em que sois batizados? Eles disseram: no batismo de João. Note, eu queria só abrir um parêntese, que é um batismo válido, que o próprio Senhor Jesus, inclusive, havia sido batizado no batismo de João, e Paulo fala no verso 4, mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Ok. Então, os que ouviram, olha só, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, na autoridade que Jesus havia dado a eles, Tony. Isso é muito claro. Preste atenção. Por quê? João 1,14 vai responder isso. Ó. Peraí, só um minutinho. Qual é esse texto, pastor Tony? É o Atos 19, verso 5. Do 1 até o verso 5. Verso Eles 5. foram batizados. Isso aqui não é Atos. Em nome do Isso Senhor não é uma Jesus. ação. Então não é Isso mais, não é uma ação. Então não é mais em nome de Jesus a fórmula. Isso não é uma ação. Então vamos por parte. Pastor Tony, o Espírito Santo é um ente fora de Jesus? Não, o Espírito Santo é o próprio Cristo. Tá, então como eles já tinham sido batizados em nome de Jesus e não receberam o Espírito Santo?
Não, eles não foram Então, batizados, vamos ler não o haviam texto. sido Vamos lá o batizados. texto. Ó. O texto diz assim, Não. o texto que o senhor E leu os diz que assim. ouviram Só um minutinho foram aqui. batizados. Em E nome... depois Então, do Senhor posso falar? Jesus. Pode Então falar. vamos Vai lá. O texto diz assim: Paulo chegou, passando pelas regiões, chegou em Éfeso, versículo 2. Perguntou: recebestes o Espírito quando crestes? Eles disseram não. Não ouviram falar. Como é que Não, eles vão receber? nem ouvimos Isso. falar que exista o Exatamente. Espírito Santo. Correto. Então, em que fostes batizados? E eles responderam: o batismo de João. Sim. Que disse, e ele disse, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo que cresce naquele que vinha depois dele, que é Jesus. Então eles foram batizados em Jesus, que é o batismo de João. Sim. Se eles foram batizados no batismo de João, que fala de Jesus, por que eles não receberam o Espírito Santo se é a mesma pessoa? Porque o Espírito Santo já havia sido dado na época que eles foram batizados? Já havia sido derramado? Nessa época? Na época que eles foram batizados no Espírito Santo. A O Bíblia Espírito não Santo fala qual é a sido época. anterior Então, mas se é a mesma pessoa... Pentecostes. Não, vamos lá. Mas é que pra você, o Espírito Ele Santo e chega a Jesus são a Éfeso. mesma pessoa, certo? Se eles são a mesma pessoa, então Sim. já tinha. Calma. Eles foram batizados no batismo de João. E João Que é o batismo de Jesus, que lá fala de é Jesus. o mesmo batismo que Jesus. Que fala de Jesus. pra Que é o que João Espírito pregava. Santo. Para você é o Pra- Espírito Santo. Então, presta atenção. Como se o Espírito Santo é uma promessa que se cumpriu em Pentecostes. Correto? Mas isso só faz sentido pra nós, pra você não faz, porque o Espírito faz. Santo é Jesus. Faz, por quê? Porque eles não receberam, por quê? Porque eles nem sequer ouviram falar. Como é que você vai receber alguém que Mas você eles não foram ouviu falar? batizados em Jesus. Não, É o que foram- o texto diz. não. É. Porque o texto diz assim, ó. Vocês foram, João para que realizou o cresce batismo naquele- de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que depois dele isso. havia de vir, Era a depois pregação dele a saber Jesus. Isso. Então, foram batizados esperando Jesus. Então, já não Exatamente. vale para o Espírito Santo? Para receber o Espírito Santo, porque ele havia sido derramado naquela época, que João estava no rio lá, batizando. Então, mas eles criam. Então, isso só faz sentido se o Espírito Santo for um ente a parte de Cristo Eles Jesus. não criam no Espírito Santo, porque não havia sido rederramado. Então, não importa, mas havia sido só faz recebido. sentido se o Espírito Santo for um ente a parte de Jesus, certo? Não, senhor. O Espírito Santo É o próprio interessante, Cristo. Tony, porque Deixa- o texto de Filipe Sim. mostra claramente que Filipe não usou essa fórmula batismal. Não usou essa fórmula batismal. E outra, isso não é uma fórmula. De novo, você entende que é uma fórmula, mas não é uma fórmula. É a autoridade que Jesus havia dado aos discípulos. Agora, se a Por gente que você não estudar... expulsa um demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que você não bota a mão nos enfermos para curá-los? Será que é a ordem? Não, Ele falou, vai lá, ó. Vai Você lá conhece discípulos, você conhece pessoas que tentaram expulsar demônios em nome de Jesus e não puderam. E o não que tinham aconteceu autoridade. aí? Invocaram o nome de quem? Invocaram o nome de quem? De Jesus. E não- os demônios saíram? Porque aí é um outro contexto. Qual que é aí a questão, Só então? saem com caixa. Qual é a questão? O que Eles eu quero tinham dizer- autoridade dada por Jesus para isso? Deixa não? eu só. Não tinham. Então, nome aí é autoridade dada por Jesus Então, a eles. qual é o nome, qual é a fórmula, qual é o nome que é mencionado em A Mateus fórmula, capítulo... você quer saber qual é a fórmula? Qual é a Jesus fórmula? disse para os discípulos, Mateus 28, 19. E por que batizando eles em nome não do Pai. obedeceram? Então, aí eu te pergunto, vamos trabalhar com essa hipótese Uhum. absurda que você está colocando aqui. Mas você Então, acha que os vamos- discípulos não foram obedientes a Então, Jesus e desobedeceram? entre Jesus e os discípulos, você fica com quem, Tony? E teria como... Porque se Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Sim. e os discípulos usaram uma fórmula que você disse, que foi o nome de Jesus, de novo, não tem nenhum relato bíblico deles batizando lá. Eu te batizo em nome de Jesus. Não tem nenhum relato bíblico usando isso, usando essa fórmula. Agora, por outro lado, de novo, nome quer dizer autoridade. É o que eu estou tentando colocar aqui na sua cabeça, para você entender isso, você e os ouvintes aqui do programa. Então, dentro da história do cristianismo, você poderia provar, dentro da história do cristianismo, pessoas que foram batizadas em nome de Jesus? Quem dos pais da igreja Muitos. batizaram em nome de Jesus? Eu Quem? tenho aqui, olha só, vamos falar o seguinte, eu tenho aqui a enciclopédia britânica. Não. Deixar uma cópia para o senhor, que está Então, falando da fórmula. na Ó. enciclopédia Na britânica, quem enciclopédia foram os britânica. primeiros a batizarem em nome de Jesus? Vou dar uma para o senhor Obrigado, e eu uma vou para o ler. pastor depois dele. Tá? Se Mas você quiser já o link- leu, provavelmente você sabe de pais da igreja que batizaram em nome de Jesus. No início da história, corria-se, no início que eu digo aqui, século I, final do século I, século II, corria duas fórmulas, segundo a biblioteca, segundo a enciclopédia britânica. Duas fórmulas batismais corriam juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Por favor, cita para mim Isso, alguém... a história Deixa ele concluir, diz, João. a história diz, tá, que corria duas fórmulas, tá traduzido ali na última
folha lá, eu traduzi para os irmãos, está em inglês. Agora, o senhor disse ali agora há pouco, falando que os discípulos se eles não obedeceram a Jesus, seria isso? É isso que o senhor está falando? É porque ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você diz que eles batizaram em nome de Jesus, conforme Atos 2, 38, então... Preste bem atenção. Aquilo é uma fórmula, então não pode ser no nome do Senhor. Eu tenho que fazer um intervalo, porque eu já passei 8 minutos. É porque eu não estou conseguindo concluir aqui Então conclua. Os discípulos estavam inaugurando o Espírito Santo, correto? No dia que eles batizaram. Inaugurar o Espírito Santo. Receberam. Foi no dia da chegada, no dia de Pentecostes. O derramamento do poder. Esse batismo de 3.000 almas em nome de Jesus aconteceu nesse dia. E o Senhor Jesus disse assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16... Que Jesus falou que ia vir a quem? João 16, o Espírito. O Espírito Santo. Ele está falando do Consolador, que o ele advogado, enviaria da parte do Pai. O Paracletos, né? Que ele enviaria da parte do Pai. João fala que tem um só advogado que é Jesus e agora ele vai mandar outro que é a terceira pessoa e Jeová também é advogado. O Espírito Santo não é advogado. Então são 3 advogados. Não é advogado? Jesus é advogado. Outro advogado. Ele é o Consolador. Ele vai enviar outro advogado. O Consolador. Consolador em grego, o senhor sabe que é advogado. A palavra Consolador, Paracletos é advogado, o senhor sabe. Ele vai enviar outro, porque ele também é. E aí depois de João vai dizer que só tem um advogado. Que é Jesus Cristo. É Deus, pronto. E aí nosso advogado é Deus. Tá, mas vamos lá. Se o Espírito Santo está guiando eles a toda a verdade e houve uma ordem para ser batizado em nome da Trindade, e eles não, como que eles são guiados? Que verdade é essa que o Espírito Santo ia guiá-los, que eles ignoraram a ordem trinitária para o batismo? É só isso que eu quero deixar no ar para o intervalo. Lembrando que no Novo Testamento não existe fórmulas batismais claras. Quando eles foram batizados em nome do Senhor, mas não fala lá como foi a fórmula. Não fala lá como foi a fórmula. Então, vira aí, a gente vai pro intervalo e a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Bom, hoje eu quero divulgar uma nova promoção da Faculdade Bethesda. Você vai levar 3 projetos na capacitação da área da pregação. Então, se você ama pregar o evangelho, preste atenção, porque eu acho que esse ano a Escola de Pregadores não entrou em promoção ainda. O que é a Escola de Pregadores? A Escola de Pregadores é uma capacitação para quem busca alta performance na área da pregação. A Escola de Pregadores tem 11 módulos. Esses 11 módulos são perfeitamente didáticos. É uma capacitação assim fora do normal. Você que acompanha o programa há certo tempo, há pelo menos um ano, você sabe que a Escola de Pregadores é um dos cursos mais bem pontuados dentro da nossa plataforma, porque os próprios alunos ligam para falar sobre essa capacitação da Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores forma pastores, líderes, homens, mulheres que amam pregar, e a gente vai tratar... E a escola, eu vou dizer o que a Escola de Pregadores não é. A Escola de Pregadores não é um monte de ideias de pregação. Não. A Escola de Pregadores, na Mulher Samaritana tem que pregar assim, na Escada de Jacó tem que pregar assim. Não é nada disso. A Escola de Pregadores vai tratar sobre a missão da pregação, a missão do pregador, depois sobre a inspiração
né? Como a gente recebe inspiração para pregar? Então, pega a sua última pregação. Como Deus te inspirou para trazer aquela mensagem? Então, como você faz agora para pegar essa inspiração que Deus encheu o teu coração e coloca no papel? Como você divide em tópicos didáticos? O que você trata no primeiro tópico? O que você trata no segundo? Por que se fala muito de pregação expositiva? Legal. O que é pregação expositiva? O que é pregação textual? O que é pregação temática? Qual a diferença básica entre elas? É possível ter o mesmo layout para alcançar qualquer nível, qualquer um desses 3 tipos de pregação? Então, tudo isso você tem na Escola de Pregadores. Tem um capítulo, um módulo só sobre introdução. Sabia que a introdução é uma parte importantíssima da pregação? Quantas vezes você vai ouvir a palavra e aí você se desinteressa logo no início, né? E desembarca, né? Acaba não... Por quê? Porque não foi interessante a forma, né? Da introdução. Então, lá na Escola de Pregadores... Obrigado, Thaís. Tem um capítulo só sobre a introdução. Tem um módulo só sobre a conclusão. Quantos tipos de conclusão você pode ter numa pregação? Depende do assunto. Então, qual é a conclusão para a pessoa que você está oferecendo a graça, falando de Jesus, da salvação? Então, como é o tipo de desfecho que tem essa mensagem? Mas quando a mensagem é uma mensagem já para pessoas cristãs, às vezes é uma mensagem de consolo, de conforto, às vezes uma mensagem de advertência, né? Como termina essas pregações? Tem um capítulo, um módulo só sobre a ética na pregação, a ética no púlpito, a ética na hemenêutica, a ética na homilética. Então, a ética na hemenêutica, como você interpreta, a ética na homilética, como você se comporta, como você transmite aquela palavra. Tudo isso você tem de sobra na Escola de Pregadores, gravado com uma produção de última geração. Então, você que está ouvindo a gente, pode participar da Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores hoje vai estar na seguinte promoção: você coloca teu nome, tracinho Pregadores, obrigado, Rafa, nome, tracinho Pregadores, e manda para mim. O WhatsApp é 9907-6844, 9907-6844. Você paga, eu acho que são R$10,99. Você paga R$99 por mês, tá? Você paga R$99 por mês. O curso fica disponível durante 12 meses e você vai ganhar mais 2 projetos. Primeiro, projeto número 1, curso de formação em narrativa bíblica. Esse curso, salvo engano, ele custa R$360, tá? R$360. Você não vai pagar nada, e curso de formação em narrativa bíblica te ensina, né, te capacita a ler a Bíblia em forma de narrativa. A gente tem a leitura linear, né, você vai lendo aí o texto e tal, e entendendo as palavras, vai no texto grego, no original hebraico, sei lá. Mas como que se lê em forma de narrativa? Você não precisa de texto grego e hebraico, você precisa observar as figuras da narrativa. Então, isso vai te dar uma outra leitura bíblica. Então, curso de formação em narrativa bíblica, esse curso é fabuloso, tá? E você não paga nada por ele. 360, só que você não paga nada. E o outro projeto que eu vou te dar o acesso é o acesso à Escola de Pregadores Evento ao Vivo. O que é a Escola de Pregadores? Eu já sou da Escola de Ministério. Não. Escola de Pregadores Evento ao Vivo é um dia inteiro de imersão só sobre pregação. Ponto a ponto, desde que o caminho da pregação, entre a inspiração e colocar no papel, entre o papel e ir para o púlpito, entre o púlpito e a transmissão, entre a transmissão e a conclusão, tudo que você precisa saber, tudo. Eu sou o professor desse projeto, vale muito a pena, custa R$360 também. Então, só dos 2 que eu estou dando de graça, passa de R$700 e você paga só R$99 por mês. Pastor, como eu faço para saber mais? É só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 011 99 007 6844, 011 São Paulo, 99007 6844, 011 99007 6844. Vamos de novo? 11 aqui em São Paulo, 99007 6844, 9007 6844. Nome, tracinho Pregadores, ou Escola de Pregadores, 99007-6844, e seja bem-vindo a um tempo de crescimento sem igual no seu ministério. Quer ter acesso ao melhor conteúdo?
Acesse youtube.com/musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates. Eu fechei o bloco com o pastor Tony, volto aqui com o pastor Joaquim. Bora lá, Joaquim. Muito bem, então a gente tem Atos 2:38, seja batizado em nome de Jesus, Atos 8:16, sido batizado em nome do Senhor Jesus, Atos 10:48, batizados em nome do Senhor, Atos 19:5, batizados em nome do Senhor Jesus. O que a gente observa na leitura desses textos é muito simples. Se a gente atentar para esses versículos citados, é interessante, não é uma fórmula batismal. A gente não vê aqui uma fórmula batismal, porque qual seria a fórmula correta então? Então, não se trata de uma fórmula batismal, porque não é uniforme. As expressões aí, variando os nomes. E aí, o que a gente vê? A narrativa de Atos 2:38 indica que eles batizaram na autoridade que Jesus havia dado a eles. Então, não se trata de uma fórmula que acompanha o acontecimento, uma vez que Atos 19:13, por exemplo, a invocação do nome de Jesus pelos exorcistas, como nós mencionamos aqui, nada significava. Por quê? Porque o fizeram e não tinham a autoridade do nome de Jesus. Então, em outras palavras, o batismo foi ordenado e levado a efeito sob a divina autoridade do Filho, empregando-se a fórmula de Mateus 28:19. É isso que a gente vai encontrar na história do cristianismo. Você já ouviu falar do Didaquê? O Didaquê é um livro histórico, não é inspirado por Deus, mas é um livro histórico. Então, o Didaquê narra que os apóstolos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele tiver um valor histórico, então a gente tem que crer nisso. E aí, eu vejo o seguinte, todas as vezes que alguém é batizado em nome de Jesus, ou em nome do Senhor, ou em nome do Senhor Jesus, é na autoridade que ele deu aos discípulos. Então, em nome da lei, em nome do amor, em nome disso, em nome daquilo, quer dizer o quê? Não quer dizer uma fórmula. Por exemplo, o Paulo vai dizer que os discípulos, o Israel foi batizado lá no mar, né? Então foram batizados lá e em nome de Moisés. Eu pergunto, por que isso? Batizados em nome de Moisés. Era uma fórmula batismal? Não era uma fórmula, mas na autoridade que Moisés havia dado. Ou seja, Moisés agora é o líder deste grupo. Então está representando uma autoridade de Moisés sobre a nação de Israel, a congregação de Israel. Por isso que eles foram batizados no mar em nome de Moisés. Pastor Tony. Então, recorrer ao documento de Didaquê, a gente está saindo um pouco da questão, está recorrendo a uma falácia da autoridade, recorrendo a documentos extras bíblicos para poder você... É porque você falou que a história... A Barça. E você falou que a história da igreja... Eu recorri à história para mostrar que havia dois batismos. Agora, vamos lá. Mas o senhor pode recorrer à história para dizer que há dois. Ele não pode recorrer para dizer que há um. Vou recorrer a documentos então, vamos lá. Cita um pai da igreja. De Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, ela afirma no rodapé da igreja que a fórmula batismal não está em Mateus 28:19. A Bíblia rodapé, tá lá. Deixa eu até dizer aqui, ler para você o que está escrito na Bíblia de Jerusalém. Cadê o rodapé da Bíblia? Vamos lá. Um comentário na pesquisa bíblica da Bíblia de Jerusalém deixa a questão do batismo trinitário de Mateus 28:19 mais obscura. Então, a Bíblia de Jerusalém é uma das mais respeitadas. Lê o texto do rodapé, vamos ver. Do rodapé. É possível que em sua fórmula precisa, esta fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Posteriormente fixado. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde deve-se ter estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Quaisquer que tenha sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. Aí ele vai puxar a sardinha, né, dizendo que o batismo do Senhor... De novo, Tony, eu queria ouvir um pai da igreja que a igreja primitiva realizava batismo no nome de Jesus. Vamos lá. Que pai da igreja? Vou mostrar um pai da igreja. Vou mostrar o pai da igreja. Para mim, eu considero o pai da igreja os autores bíblicos, tá? Eu não considero Tertuliano como pai de igreja, mas nem aqui, nem na China. É pai da igreja trinitária. Inclusive, ele foi até excomungado por
se tornar herege no final da vida. Vamos Peraí, lá. o senhor não considera ninguém da patrística? A gente tá falando como histórico. Desses trinitários, não. Tá, mas então fala um unicista da patrística. Ah, tem o Praxeas que você ridiculariza. Tem vários, né? Mas você concorda em tudo que ele diz? Com Orígenes, por quem? exemplo? Com Praxeas? É? Com tudo que ele diz? Sobre a unicidade? Tá Sobre aí a o resto. unicidade? Ele é um herege, não é só na unicidade. Mas o herege, por herege, Tertuliano também é. Ele se tornou montanista no final da vida dele. Isso aí não quer dizer nada. Então, mas peraí, vamos lá. Herege, Então, o senhor tem pai da igreja? em tem termos patrística Ele não é o pai da igreja? batismo. Ele não é o pai da igreja? O senhor tem um... Não, eu tô falando de unicista. O senhor tem alguém da patrística que é Que diz unicista que a igreja, e que presta? diz que a e igreja e que a doutrina batizava dele é em nome, ortodoxa? só em nome de Jesus. Um pai da igreja Pa- que diz que a igreja só batizava em nome de Jesus. Pai da igreja, para mim, são os apóstolos e os profetas. Então fala um. Para mim. Edificados. Tá, fala Vamos ver o que Paulo escreve aqui. Paulo foi batizado em nome de quem? Em nome de Cristo. Não, eu acho o texto. Veja bem. Vamos lá. Não, acho o texto, que Paulo Posso foi batizado ler? em nome de Jesus. Eu posso ler? Não, eu posso, mas o senhor disse Vamos lá. que ele foi 1 batizado em nome de Coríntios, Jesus. capítulo 1, verso 13. Ele fala, vamos lá. Quero dizer isto, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Quer dizer, ele está falando de um nome. Ele está falando da igreja que está tendo divisão. Ele fala, vocês foram batizados em nome de quem? Lá em Romanos capítulo 6, ele fala do sacrifício de Cristo, ele fala assim, ou não sabeis que todos nós que fomos batizados, inclusive se inclui em Cristo, fomos batizados na sua morte. Ele faz um paralelo ali. Então ele diz, vocês foram batizados em nome de Apolo? Foram batizados em nome de Paulo? Em que nome vocês foram batizados? Ou seja, na autoridade havia um de nome. quem? Na autoridade Não, de havia quem? um nome. Não é um nome, Olha é só, na autoridade de quem? Eu gostaria de ler aqui um texto, uns versículos que, se me permitir ler, o Senhor Jesus passa o seu ministério todo ensinando em seu próprio nome, não em nome da Trindade. Eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler alguns versículos. E qualquer um que receber em meu nome um menino, a mim me recebe, Mateus 18:5. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, Mateus 18:20. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, pai, filho ou mãe, mulher, em terra por amor de meu nome. Então ele passa o ministério todo ensinando em nome dele. Ó. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, tal. Porém, não. Mas não foi ele que deu ordem em Mateus 28:19? Tony, é simples. Aí é a autoridade. Olha só, eu não vou nem entrar na questão do grego. Deixa eu concluir, pelo amor de Deus. Tá bom. Se ele passa o ministério todo dele, com uma enxurrada de versículos que vocês quiserem aqui, eu leio pra vocês, eu sei que vocês não vão deixar eu ler. Ele passa o tempo Peraí, todo... Tony, por que você tá se vitimizando, bicho? Não, porque eu começo a falar, me interrompe. Pô. Mas isso aqui é um debate. Então vamos É uma lá. palestra ou um Desculpa, debate? Tony, Não, desculpa, eu tô pode querendo falar. dizer Não, o peraí, seguinte... você foi convidado para dar uma palestra ou tem um debate? Mas eu preciso concluir minha linha de raciocínio num debate, você tem que deixar falar. Então, peraí, pega no YouTube depois, você falou pelo menos 30% mais que o Muito Joaquim. mais do que eu. Ah, falou. então tá. Então vamos lá. Então, isso aqui é um debate, meu amigo. Sim, é um debate. Mas eu tô Entendeu? falando, Então- porque tá diferente da outra vez que eu tive aqui. Tinha um cronômetro, cada um tinha 4 minutos. E você não respeitou. Eu tô sentindo a falta do cronômetro aqui. Mas vamos lá. Se ele Eu passa... também não estou desrespeitando você, Tony. A Pastor gente está Joaquim, debatendo. eu só queria que tá? o senhor e pastor César, se ele passa o tempo todo ensinando que tudo vai ser feito em nome dele, vocês têm que orar em meu nome, tem que expulsar demônio em meu nome. Ele usa o nome dele para tudo, E correto? não foi ele que falou Mateus 28:19? Então, por que que os discípulos não cumpriram com relação ao batismo? Então esse é o desobedeceram. problema. Eles Então esse é o problema. A desobedeceram. fórmula é Mateus Porque a 28:19. fórmula não está Tá bom, registrada. a fórmula tem Mateus 28:19, certo? E Certo. também não é Atos 8, Calma. é 2:38. Presta atenção. Também não é a fórmula. Aproximando Jesus disse, toda autoridade me foi dada no Isso. céu e da terra. Se foi dada a ele toda a autoridade, então era natural que ele reivindicasse os discípulos imergidos, E fazer ele discípulos em deu nome dele. autoridade para eles, para os discípulos também. Infelizmente, nosso tempo é curto. A Peshita não dá para... Paulo batizava em nome de Jesus. A Peshita, que é aquele documento, os livros, a tradução do aramaico para cá, também fala em nome de... Não fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19 está lá, e de fazer talmidim em meu nome, que é discípulo. A Peshita, que é um livro histórico que é usado muito no Oriente. Não, ele é de que século? Então... não dá para questionar a autoridade de Mateus 28:19, né? Mateus 28:19 não mas tem nenhum existem tipo de vários problema documentos textual. que provam Então- que o próprio cardeal provava que escrevia falando, olha, foi interpolado no segundo século. O próprio Joseph Então, Ratzinger, é que agora, Agora o tá senhor, valendo. agora, faltando segundos A para história, terminar, agora tá valendo a história. falar sobre crítica textual Mas é uma coisa para ser pesquisada, para ser se Então, por favor, todo mundo que está ouvindo, pesquise. Isso. Não existe problema textual em Mateus 28:19.
Não existe problema textual nem de tradução. Eu provo que existe. Em Mateus 28 e 19. Então, pode marcar o debate. Agora não dá. O próximo debate é comigo sobre Mateus 28 e 19, beleza? Tem problema textual em Mateus 28 e 19? Tem. Então, beleza. Documentos. Então fica marcado. Pastor Tony, obrigado pela sua presença aqui. Infelizmente, o tempo acabou. Não dá pra falar mais nada? Acabou o tempo? Estou Tinha que parar em 58, olha lá. Ó. E aí a gente não consegue mais. Mas qual que é o seu @ quem quiser te seguir? Eu estou no YouTube, né? Pastor Tony de Souza, e Facebook. Tony, você é com Y, né? Tony com Souza. Tony de Souza com Y no Facebook, também no YouTube. Não tem Sim. Instagram? Instagram também é _ Tony de Souza. Maravilha. Joaquim, qual que é o seu? Então, nem conclusão. Porque a gente não teve tempo aqui. Tá bom. Infelizmente. Bom, PR Joaquim de Andrade, eu sou professor no Seminário Batista Livre, estamos ali na Igreja Batista Ágape, em São Miguel Paulista, Rua Caraipé das Águas, número 390, Jardim dos Ipês, e sou escritor também, autor do livro Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Estou à inteira disposição da sua igreja para pregar, ministrar seminário, falar de escatologia, enfim, falar, por exemplo, de heresias, enfim, estamos disponíveis. Desculpa aí a produção. PR Joaquim Andrade. PR Joaquim Andrade. Maravilha. Deus abençoe a todos. Eu fico por aqui às 2h, eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo.